Segundo o relato das pessoas depois, ele disse: eu não vou levar porque eu vou me complicar. Esse homem vai morrer na estrada, esse rapaz vai morrer na estrada, eu vou me complicar. Com muito custo, eles conseguiram um caminhão daqueles de puxatória. Quem conhece esse caminhão de puxatória sabe que tem aquelas. E me colocaram em cima daquele caminhão, estendido em cima do meu nome, e me levaram para Guarapuava, aproximadamente 60 quilômetros de onde eu morava, para ser atendido em Guarapuava. E o meu pai sentado ali em cima daquele caminhão, comigo no colo. E eu cheguei no hospital chamado São Vicente, em Guarapuava, quem conhece, é próximo à Lagoa das Lágrimas. Naquele dia o plantonista era o Dr. José de Matos Leão, recém-formado, o seu primeiro plantão no hospital como plantonista e cirurgião, torcendo para que chegasse alguém para ele fazer o seu primeiro teste como médico. E quando foi 3 horas da madrugada, estava eu com 15 anos entrando naquele hospital. Dr. José de Matos Leão pegou a sua equipe de enfermeiros e começaram a fazer uma cirurgia. Fizeram a cirurgia, me deixaram na UTI. Dentro daquela UTI, aonde ali eu estava depois da cirurgia, eu pude contemplar logo que eu passei pela cirurgia, 4 horas da manhã, foi uma coisa muito rápida. Tive que tomar muito sangue. Eu estava naquela UTI, eu vi que uma luz abriu-se, uma porta muito grande. E quando aquela porta abriu, eu pude ver que entrava naquela UTI um homem. Eu não podia ver o seu rosto, eu só via daqui para baixo. E esse branco dessas colunas, que a questão não tem explicação. Das suas mãos saía raios de luz. Deu um clarão dentro daquela UTI. E aquele homem chegou perto da minha cama e disse: eu te escolhi no ventre da tua mãe. Tu és meu. Sou eu que mudo a história da tua vida. Te tomo pela tua mão direita e tu és meu. E vou fazer de você um instrumento nas minhas mãos. Foram tantas palavras. E ele foi se retirando. Aquela luz foi acompanhando aquele homem até que ele saiu daquela UTI. Isso aconteceu lá às 11 horas da noite, 3 horas da madrugada eu estava operado. Segunda-feira um silêncio dentro do hospital. Terça-feira eu me acordei da cirurgia, eu estava começando a me acordar da cirurgia, fraco, abatido. Eu vi que muitas pessoas entraram no meu quarto chorando na terça-feira. Pessoas, amigos, mulheres, homens, jovens, que vieram de lá com dificuldade, um lugar carente, sem condição. E aquelas pessoas me visitar, tocavam em mim, choravam e não falavam nada. E logo eles se retiraram. Depois que eles se retiraram, chegou o meu pai. E o meu pai entrava no hospital e também começava a chorar. Dentro daquele quarto, chorar, e não me falava nada. E eu, ainda fraco, disse: pai, já está tudo bem, para de chorar. Eu já estou recuperado, já passou. Estou com um pouco de dor, estava podrendo, aquelas coisas todas, mas o pior eu acredito que já passou, pai, fica tranquilo. E eu lembro-me que ele enxugou as suas lágrimas e disse: não é por isso, meu filho. Isso não é por que o senhor está chorando então? Pelo que aconteceu? Isso passou, vamos tocar a vida. E eu lembro que eu perguntei: como que está a mãe? Ele começou a desabar em choro. E disse: filho,
Pegou fogo na nossa casa domingo de manhã, 6 horas da manhã, e a tua mãe morreu carbonizada. Você não tem mais casa, você não tem mais mãe, você não tem mais nada. E o tempo daquele hospital, isso aconteceu 11 horas da noite de um sábado. 6 horas da manhã, pegou fogo na casa, uma casa de madeira, pintada com tinta a óleo. Aí começaram explicações. Por que pegou fogo na casa? Alguém está com fogo na casa? O que aconteceu? A explicação é o seguinte: por algumas outras vezes nós tínhamos socorrido. Muitas das vezes a minha mãe se embriagava ao participar daqueles rituais e começava a acender aquelas velas, e aquelas velas começavam a pegar fogo. E alguns vizinhos, muitas das vezes, tinham que atender, até mesmo nós, atender que estava pegando fogo. E naquela noite não foi diferente. Ao fazer o seu ritual, ela se descuidou embriagada e a casa pegou fogo, ela morreu carbonizada. Sem mãe, sem nada, fiquei mais alguns dias naquele lugar, eu já estava trabalhando registrado. Passou alguns tempos, me senti sozinho, resolvi, disse para o meu pai: eu não fico mais nesse lugar. Um lugar simples, bem interior. Eu disse: eu vou embora. Mas anteriormente, voltando um pouco, irmãos, eu pulei uma parte aqui. Faz tempo que eu mostro testemunho, então a gente acaba esquecendo. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu fui acometido por uma enfermidade que não tinha explicação. Às vezes a minha esposa até brinca comigo: nossa, você tem um corpão grande, tuas canelas são fininhas. Queria ver se tem uma academia, alguma coisa que desse para dar um, né? Porque agora as mulheres não estão querendo mais homem sarado, tem que ser ela grossa. E eu fui acometido, irmãos, por uma enfermidade que as minhas juntas cresceram, ficou uma bola muito grande em todas as minhas juntas. E quando começava a doer, não tinha remédio que fizesse eu parar. Eu gritava noite e dia. E o meu pai, desesperado, pegou e me trouxe para Guarapuava para poder, no tempo do... tempo não é essa outra coisa que tinha que tirar ficha, é uma coisa assim bem. E o meu pai trouxe para Guarapuava para consultar, para resolver aquela situação. Então minhas juntas cresceram e minhas pernas secaram. Pensa numa situação. Pensa numa situação difícil. Está ali o meu cunhado Marinaldo, congrega com um homem chamado Edielson. No dia que eu cheguei lá, esse homem estava na igreja. E quando meu pai me levou para Guarapuava, eu lembro tão bem que era um sábado, e disse para o meu tio, chegou na casa do meu tio, que era irmão da minha mãe, e disse: olha, eu trouxe esse rapaz aí, esse moço aí, 12 anos, 12 para 13 anos, coisa assim, e eu preciso que você tire uma ficha para levar ele no médico, para consultar, porque a situação, olha a situação desse rapaz, ele não anda mais. Eu fiquei paralítico, mas eu não andava mais, não tinha força nas pernas, paralisado. Precisa ver o que tem que fazer. E meu pai disse: eu vou voltar, e daí lá para o meio da semana eu volto para ver como está a situação dele. Não tinha telefone, nem de linha, quanto mais celular. Mas o que nós notamos, que quando nós chegamos na casa daquele meu tio, aquele homem saiu com a camisa branca e um paletózinho preto, o cabelinho cortado, e nos recebeu com alegria no rosto. O semblante dele, a fisionomia dele era diferente. Um homem que também outrora fazia parte do trabalho de bruxaria. E ele falou algumas coisas para o pai, meu pai conversou com ele e logo voltou embora. Eu fiquei lá deitado no sofá da casa dele. E daqui a pouco eu lembro que ele foi para o seu quarto e veio com o violão na mão, e a minha tia toda contente, preparando a janta mais cedo, porque disse que tinha que ir na igreja. Passou uma irmã bem forte lá, uma irmã morena,
E disse: ó, irmã Rosa, tu está quase pronto. Ah, não, já estou colocando a janta. Eu comecei a pensar nas igrejas, esse povo nunca falou de igreja, eu ainda criança.